Olá, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara Jacareí. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto. É um prazer contar com a sua audiência. São exatamente 9 horas e 5 minutos. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Temos o compromisso de divulgar aqui as notícias da cidade e as últimas ações dos vereadores de Jacareí, construindo juntos esse novo modelo de telejornal que tem a tarefa de noticiar informações relevantes para a população. Vamos conversar hoje sobre as discussões que acontecerão amanhã no plenário aqui da Câmara, onde acontece a 23ª sessão ordinária, além de outras reportagens que preparamos especialmente para você, telespectador. Ao meu lado estão aqui mais uma vez os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prizibiski, e você está na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF digital e também 12 e 17 da sua operadora NET de televisão. E o Poder Legislativo da cidade realiza amanhã, a partir das 9 horas, mais uma sessão ordinária. Dessa vez, 6 processos estão na pauta da ordem do dia, entre eles 2 vetos do prefeito a projetos que já foram aprovados aqui pelos vereadores. Para falar sobre o assunto, vamos direto ao plenário Moisés Esper, aqui na Câmara Municipal, onde está o repórter Daniel Mendes, que nos traz mais informações ao vivo. Olá, Daniel, bom dia. O prefeito então decidiu vetar algumas propostas. Gostaria que você falasse um pouco sobre esses vetos e também sobre os outros projetos em pauta hoje. Olá, Davi, muito bom dia a você e também ao Elton, a Cris aí no estúdio e a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Bom, como você disse, são 2 vetos do prefeito, dos 6 projetos que serão votados aqui amanhã, 2 são vetos. O primeiro deles é sobre o processo número 116 de 2015, que é o veto total aos autógrafos da lei número 5.943, que institui prêmios em dinheiro a atletas primeiros colocados em competições aqui no município, né, de autoria do próprio prefeito Hamilton Mota. E existe segundo o prefeito, na sua justificativa para a questão do veto, é que isso pode promover desestímulo a outros atletas. Então, para que não haja aí um desestímulo a outros atletas, ou seja, aqueles que não forem os primeiros colocados, o prefeito, então, veta este projeto e esse projeto acaba voltando aqui, então, para a votação amanhã aqui na Câmara, juntamente com outro processo que teve veto parcial por parte do prefeito, que é o processo de número 117 também de 2015, que é o veto parcial aos autógrafos da lei número 5.948 de 2015, que institui no município de Jacareí a Semana do Artista Marcial, né, Expo Fight Jacareí, visando homenagear artistas marciais do município e também apoiar e promover a modalidade esportiva, bem como conceder títulos honorários e denominados ao mestre Paulo Graça e a professora Juventina da Silva Líticos, de autoria também do prefeito Hamilton Mota. Bom, o veto parcial ali, de acordo com o parágrafo 3, ele vetou apenas o parágrafo 3, que incide como a forma de votação, né? Porque normalmente projetos como esse são votados de forma aclamação, né? Ou seja, aberto e por aclamação a aprovação de todos os vereadores. Então, essa votação deve ser feita desta forma, segundo o regimento interno da Câmara de votação para esse tipo de projeto, e no projeto incide aí a escolha de 2 representantes da Secretaria de Esportes para que faça essa votação, para essa escolha. Então, a parcialidade deste veto está inciso neste parágrafo 3. Então, amanhã os vereadores vão votar esses vetos, ou seja, eles vão optar pela derrubada do veto, ou seja, aceitar ou não esse veto do prefeito Hamilton Mota. Caso os vereadores aprovem o veto, então fica esse parágrafo dessa segunda lei, que é do artigo 117 do processo número 117, a lei 5.948, esse veto, então, retira, então, do texto o artigo 3, e caso o primeiro, que é veto total, seja aceito também pelos vereadores, então o projeto fica anulado. Os vereadores podem optar também pela derrubada do veto, ou seja, não aceitar o veto do prefeito, então aí o prefeito vai avaliar também depois da derrubada do veto dos vereadores, para ver se ele entra com uma ADIM, que é uma ação ação administrativa, onde ele vai entrar na justiça para que o projeto realmente não venha a ser promulgado pelos vereadores. Então, é um processo que acontece amanhã aqui, decisão pela Câmara dos Vereadores, durante a sessão.
Bom, ainda temos outros 4 projetos que estão na ordem do dia. Um deles é o processo de número 102, que é o projeto de lei que institui no âmbito do município de Jacareí o Dia do Maçom, né, para fazer parte do calendário do município e dar outras providências de autoria do vereador Edinho Guedes. Outro processo é de número 194, que é o projeto de resolução que dispõe sobre o regimento interno da TV Câmara, seu conselho editorial e dá outras providências de autoria dos vereadores Edinho Guedes, Rogério Timóteo, da mesa diretora do Legislativo anterior, do biênio 2013-2014. Também está na ordem do dia o processo de número 98 de 2015, projeto de decreto legislativo que altera o decreto de número 213 de 2003, que dispõe sobre a criação da Câmara Jovem no município de Jacareí e dá outras providências, de autoria de vários vereadores, como Ana Lino, Antonelli, Arildo Batista, Edgar Sasaki, Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original, Itamar, José Francisco, Maurício Raca, Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo, Rose Gaspar e Valmir do Parque Meia Lua. E o último processo que também estará na ordem do dia de amanhã é o processo de número 113, projeto de resolução que altera o anexo 1 das resoluções dos projetos, do projeto número 673, de 2011, que dispõe sobre a concessão de cestas de Natal aos servidores públicos, ativos, inativos e também aposentados e pensionistas, bem como aos integrantes do programa de estágio da Câmara Municipal de Jacareí, de autoria do vereador presidente Arildo Batista, também do vereador Rogério Timóteo e da Ana Lino, que compõe aí a mesa diretora deste biênio. Davi, esses são os projetos que estão na ordem do dia, que serão votados amanhã, a partir das 9 da manhã. E, claro, o nosso telespectador pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí e também pela internet. É com você, Davi. Olá, muito obrigado ao Daniel Mendes. O Daniel trazendo as informações ao vivo, direto do plenário da Câmara, né, e trazendo muitas informações. São 6 projetos, alguns projetos complexos, incluindo aí os vetos do prefeito, algumas propostas aqui dos vereadores da casa. Olá, Cristiane, bom dia Elton. Bom dia. Cristiane, nós teremos então uma sessão com muitas discussões, a apreciação de alterações, né, inclusive no projeto legislativo do Câmara Jovem, que foi sugerido pelos próprios vereadores jovens, é isso mesmo? Isso mesmo, Davi. Eu gostaria de destacar, então, esse projeto que vai ser votado amanhã, que é de autoria dos vereadores jovens, como você disse. A Câmara, só para contextualizar vocês, a Câmara há 12 anos tem um projeto que chama Câmara Jovem, que traz alunos de escolas públicas e particulares para participar aqui da vida do Legislativo. É um projeto muito bacana que tem o objetivo de aumentar a cidadania, a participação política, formar essas crianças e adolescentes para a vida política que é tão importante. E nesse projeto, todo ano, então, são eleitos 13 vereadores jovens que acompanham um mandato de cada vereador, de cada um dos nossos 13 vereadores. E ao final da legislatura, eles podem propor projetos também. E esse projeto que vai ser votado amanhã é um de autoria dessas crianças e adolescentes, que aí recebeu a assinatura de todos os vereadores, dos 13 vereadores, e a ideia dos alunos é aumentar a participação deles. Então, eles querem que a escola se comprometa mais com o projeto, eles querem ter o poder de decisão, quem vai ser o presidente, quem que vai ser o secretário. Então, é um projeto muito bacana esse do Câmara Jovem. Inclusive, o nosso Vota Cidadão, que está no nosso site, que é uma ferramenta de participação política para toda a comunidade, foi proposto aí por essas crianças, Davi. Obrigado, Cristiane. Eu acho importante a gente destacar para a população esse processo. Muitas vezes os vereadores tomam uma iniciativa de sugerir alguma proposta, mas algumas prerrogativas são do Poder Executivo, inclusive ele pode ali vetar ou dar continuidade a esses projetos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema de votação que muitas vezes a população não entende desse jeito. Da ideia à lei, são vários processos que têm que ser respeitados. Isso é determinado pela Constituição brasileira. Cada poder tem a sua independência, né? Então, poder legislativo, poder executivo, judiciário. Cabe ao poder legislativo, ao elaborar um projeto, ele tem algumas competências, né? Algumas coisas, o poder legislativo ele pode até indicar para a prefeitura, mas ele não tem o poder de realizar. Muitas vezes o veto da prefeitura, do poder executivo, vem em função disso, é o chamado vício de iniciativa. Não cabe, não é competência dos vereadores, por exemplo, determinar a construção de alguma coisa, quer dizer, executar os serviços. Então,
muitas vezes isso é o que acontece, a população às vezes não acompanha. Então, às vezes o projeto ele é aprovado aqui na Câmara, não significa que ele vai se tornar uma lei. Ele precisa ter a sanção do prefeito, né, ser publicado no boletim oficial e aí a partir daí passar a valer. E alguns projetos ainda precisam ser regulamentados, né? Você cria, por exemplo, uma lei que pune quem joga lixo na rua. É preciso que o projeto, depois, quando ele vá para o Poder Executivo, isso seja regulamentado, quer dizer, quem vai aplicar essa multa, quem vai fiscalizar. Então, tem uma longa caminhada aí entre uma ideia para a cidade, um apontamento, e que isso se torne realidade através da lei. Então, alguns projetos, quando são vetados, eles voltam para algumas correções também. Às vezes o prefeito veta um projeto, não é que simplesmente esse projeto foi engavetado, foi abandonado. Veta só um artigo. Veta só um artigo e não veta às vezes também por vontade ou por uma questão política. Veta porque aquele artigo ali não respeita esse trâmite, né, legal, isso que determina a lei, como deve ser realizado, né? A gente viu alguns exemplos aí que o Daniel citou, a forma de votação do projeto ela não respeitou aquilo que preza a lei ou o regimento interno, então ele precisa voltar para o plenário e passar de novo por esse processo. Às vezes a proposta ela recebe uma emenda, ela é reformulada, volta à votação. Então é mais ou menos isso, né? Então tem algumas questões que são básicas, né? Por exemplo, a Câmara não pode gerar despesa para a Prefeitura. Então são questões que você tem que ir observando, né? Tá tudo, às vezes a gente tem a boa vontade, mas tem que agir dentro da lei, né? Uma casa de leis, ela deve respeitar as leis. E aí acabam ocorrendo esses vetos. Obrigado, Elton. Tá aí o Elton Rivas trazendo um pouco mais das informações com relação aos procedimentos aqui da Câmara Municipal. Lembrando a você, então, que você pode participar amanhã a partir das 9 horas aqui no plenário da Câmara Municipal ou também fique ligado na TV Câmara e no site da Câmara Municipal para ficar atento às discussões que acontecem aqui na nossa cidade. E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que as operadoras de telefonia adotassem novas regras para melhorar a relação com o consumidor. Entre as novas determinações está que as dúvidas devem ser retiradas pelo site. A determinação para que essas regras fossem adotadas está valendo desde março deste ano e o repórter Ícaro Leal nos traz mais informações sobre o assunto. Quem nunca teve problemas com operadoras de telefonia celular, televisão a cabo e de internet? Não é difícil encontrar pessoas que já tiveram dores de cabeça com esses assuntos. Já teve algum tipo de problema com telefonia celular, TV a cabo, internet, que você tentou cancelar e não conseguiu? Teve algum tipo de problema? Teve. Já tive. Celular, internet, tudo. Só quando eu comprei o aparelho da internet, que eu pedi uma data, eles demoraram uns 2 meses para mandar para mim. O que eu me recordo, assim, que gerou mais transtorno para mim, na verdade, foi que eu liguei lá para cancelar um serviço. Oi, tá muito ruim, tá muito difícil a gente fazer ligação. Às vezes fala que não tem crédito, a gente vai ligar de novo, aí tem, e é aquela loucura, entendeu? Desde 2014, a Agência Nacional de Telecomunicações vem fechando o cerco e elaborando novas medidas a favor do consumidor. Em março, novas regras da Anatel foram criadas para aumentar a transparência nas relações entre os usuários e as prestadoras. Em março de 2015, a Anatel publicou novas regras que foram incorporadas ao Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores de Serviços de Telecomunicações. Essas regras abrangem consumidores de telefonia celular, de internet banda larga e TV por assinatura. São regras importantes porque aprimoram o direito à informação dos consumidores e também essas regras alargam a comunicação entre o consumidor e o fornecedor, facilitando o desligamento ou cancelamento de contratos em vigência. Entre os principais pontos estão espaço exclusivo para o cliente, mecanismos de comparação de planos de serviços, relatório detalhado de serviços, clareza e objetividade nos documentos de cobranças e gravação das ligações entre consumidor e prestadora. Para o promotor de justiça José Luiz Bedinarski, essa é uma medida que garantirá a qualidade do serviço para a população. As novas regras são importantes para aprimorar os direitos do consumidor, só que elas vão passar por um período de prova. E a eficácia dessas regras vai depender da fiscalização
dos órgãos de defesa do consumidor, do órgão regulatório, que é a Anatel, e principalmente de um posicionamento ativo por parte do consumidor, que observar que a regra não foi cumprida e levar essa reclamação à Anatel, até mesmo por e-mail, ao PROCON de sua cidade ou à Promotoria de Justiça. Já o diretor do PROCON, Ruberci de Moraes, acredita que o Código de Defesa do Consumidor já garanta todas as medidas ao usuário. Essas novas regras da Anatel, ela existe por conta de uma demanda que já foi pesquisada com os PROCONs estaduais e municipais. Porém, o artigo 6, eu até me permito ler aqui, o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre os direitos básicos, no seu artigo 3º, ele fala que a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam esse produto, eles têm que ser claros. Então, ele já faz parte no próprio Código do Defesa do Consumidor, já tem isso daí, né? Mas essas regras, ela vem para poder fortalecer essas questões. Todas essas medidas estarão valendo integralmente a partir da segunda metade do mês de julho de 2015. Caso algum desses serviços garantidos não estiver funcionando com as novas regras, o consumidor poderá procurar os seus direitos. O consumidor que tiver dificuldade ou perceber que o serviço não foi efetivamente implantado, deverá procurar a Promotoria de Justiça do Consumidor de sua cidade, porque é um problema que não afeta apenas ele, mas toda a coletividade consumidora. Já existe uma plataforma chamada consumidor.gov, que é do governo federal. A pessoa pode se cadastrar lá também, ela pode fazer a sua reclamação no consumidor.gov, que tem sido até muito rápida a resposta. Porém, se a empresa não tiver cadastrada nessa plataforma, você não consegue fazer a denúncia. Mas você pode sugerir que ela se cadastre também nessa plataforma. Tem os PROCONs que você pode procurar também, né, para poder ajudar nessas questões. E você pode também ligar na própria Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Lá tem um local que você faz também a sua reclamação ali na Anatel. Realmente, as operadoras de telefonia são uma das que mais dão trabalho aí para o consumidor. Fique atento, é bom anotar ali sempre o número do protocolo quando você fizer alguma reclamação ou estiver aí falando com a telefonista dessas operadoras. E no próximo bloco nós vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você. Fique por dentro também, uma reportagem mostra que o número de divórcios vem aumentando e a guarda compartilhada vem se tornando ferramenta cada vez mais importante para garantir os direitos e deveres de pais separados. O Bom Dia Jacareí volta rapidinho, agora 9h22, não saia daí. Nosso dever é sempre com a transparência. Todos os dias levamos até a sua casa a informação completa dos fatos. E atualizar você sobre os acontecimentos é o nosso compromisso. Notícias relevantes para a Jacareí e região fazem parte do nosso dia a dia. E a nossa redação produz um jornalismo pensando sempre em você. Jornalismo. Informação pública da cidade. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
É uma doença que é acometida por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. E essa doença ela é prevenível através de uma vacina que é dada logo aos 2 meses de idade, que é chamada, junto com outras doenças, que é a difteria e a tétano, e que constitui a tríplice bacteriana. Ela estava controlada até os tempos atrás por causa dessas vacinas, mas verificou-se que atualmente a incidência dessa doença vem aumentando gradativamente. Então verificou-se que é necessário que nos adultos também seja necessário a revacinação contra essa doença. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Olá, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, 9 horas e 27 minutos. E agora, como você sabe, vamos ao momento legislativo, onde você fica por dentro das atividades dos seus representantes, aqui com a Cristiane Przybyski. Isso mesmo, Davi. Eu trago então informações de 3 vereadores para vocês hoje, começando com o vereador Paulinho do Esporte, que é do PMDB, e solicitou da Prefeitura melhorias em vias de diferentes bairros da região oeste da cidade. A primeira solicitação foi para o bairro Nova Jacareí, onde Paulinho pede que seja feita a manutenção na guia e no asfalto da rua Antônio de Oliveira Filho, que fica em frente ali à fábrica Parker. A segunda solicitação é para o loteamento Jardim América, onde o vereador pede que seja feito o recapeamento da Avenida Edmundo Souza. Paulinho do Esporte nos falou que no local há vários buracos, o que vem danificando aí os veículos que por ali trafegam e causando transtorno aos munícipes, Davi. E a segunda informação é do vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, e atendeu na última semana a um chamado de comerciantes instalados ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês, no Jardim Esperança, que fica na região oeste da cidade. Segundo o vereador, estes comerciantes e também pedestres estão pedindo socorro, Davi. Isso porque, segundo o Fernando, a via necessita de uma série de melhorias, como sinalização, melhor estrutura da galeria de águas pluviais, ciclovia, acostamento e serviços de tapa-buraco também. Então o vereador falou que vai notificar a prefeitura pedindo que sejam feitos esses serviços. E a terceira informação é do vereador Antonelli Marmo, que é do PT, e encaminhou 2 indicações à Prefeitura, pedindo a elaboração de estudos para a concessão de anistia de multijuros aos contribuintes em atraso no pagamento de 2 impostos aí. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, e do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. Eu vou explicar, isso é um pouco complicado, mas é um assunto super importante para a população. O IPTU é aquele imposto que todos nós conhecemos e pagamos pelas nossas residências. O ISS é um imposto que é pago por empresas ou autônomos que prestam serviços na cidade. O que acontece é que algumas vezes alguns contribuintes não conseguem pagar esses impostos e aí tem que pagar a multa e o juro. Então o vereador Antonelli está pedindo que a Prefeitura, pelo
perdoe essas multas e os juros e o contribuinte pague somente o valor do imposto, assim como já aconteceu, lembrando que já aconteceu isso com as contas de água e esgoto até no final de 2014, que aí a multa e o juro foi perdoado pela prefeitura, então ele pede que seja feita a mesma coisa aí, Davi. Obrigado, Cristiane. Legal essa iniciativa do vereador Antonelli. E no Bom Dia Jacareí nós iremos informar para você, telespectador, a previsão diária do tempo aqui para nossa cidade. Você confere como vai se comportar o tempo todas as vezes aqui no Bom Dia Jacareí. A terça-feira começou um pouco mais gelada do que de costume, com a temperatura mínima de 11 graus. A manhã de hoje continua como nos outros dias, seca, sem possibilidade de chuva e poluída. Máxima para hoje é de 26 graus e a umidade relativa do ar deve atingir os 52%. Já na quarta-feira, tudo permanece como está. Amanhã deve ficar fria, à tarde esquenta um pouco e à noite o frio retorna. A mínima e a máxima serão aí de 11 e 26 graus, com a umidade relativa do ar 48%. Para você que espera a chuva cair, segundo o site Climatempo, ela só vem nos dias 20 de agosto. É isso mesmo. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade, para que você não ultrapasse os limites de velocidade aqui em Jacareí. Nesta terça-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Bom Jesus, avenidas Alex Dark, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Estrada Biadino Kiev. Amanhã, quarta-feira, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, Ademar Pereira de Barros, Santa Cruz dos Lázaros, ruas Padre Eugênio e Anésia Ruston. Esses foram os radares móveis aqui da nossa cidade. E agora vamos assistir a uma reportagem que retrata o aumento no número de imigrantes haitianos no Brasil. Muito interessante. Eles vêm atrás de emprego e na esperança de ajudar os familiares deixados no país. Confira agora a história de um imigrante haitiano que vive aqui em Jacareí há quase um ano. Em 2010, um terremoto de 7 graus na escala Richter devastou o Haiti, matando cerca de 300 mil pessoas. Hoje, 5 anos após essa tragédia, o país ainda está em ruínas e mais de 1 milhão de pessoas permanecem desabrigadas. Diversos haitianos continuam a migrar para outros países. Só no Brasil, estima-se que já são mais de 40 mil haitianos na busca por melhores condições de vida. Como é o caso de Amable, que veio em busca de trabalho para ajudar a família que ficou no Haiti. A gente vem aqui do Brasil, como meu pai falta emprego, a gente está procurando serviço que venha trabalhar aqui. E para ver se pode mudar as coisas melhor para mim. Amable chegou ao Brasil há quase um ano. Com experiência na construção civil, hoje faz alguns serviços temporários, pois ainda não conseguiu arrumar um emprego fixo. Mas para ele, a vida ainda assim está ótima. A vida está melhor, ou se não mais complicado, porque não tem serviço. A gente tem como 3 meses sem serviço, de aí tem que pensar isso, como pode fazer para trabalhar. Eles vêm sonhando em encontrar um país aberto, um país crescendo, um país onde ele vai adquirir vitória financeira, e eles chegaram e encontraram um Brasil bem diferente. Eberson é líder de uma igreja no Jardim Flórida. Com a ajuda de membros da igreja, deu suporte a Amable e a outros haitianos que chegaram em Jacareí. No início, nós tivemos algumas dificuldades, mas o amor ele vence qualquer barreira. Quando a gente olha no olho e vê a necessidade, seja emocional, financeira, quando existe o amor, a gente vence toda a barreira. Enquanto Amable não arruma emprego, ele conta com a ajuda da congregação. E esse irmão de pastor Eberson, e que me ajuda para deixar a gente dormir aqui até que conseguir serviço para alugar uma casa, que me ajuda por o sentimento do Senhor. Eles enfrentam várias dificuldades. Primeiro, distanciamento da família, algumas barreiras culturais não são muito de tocar, não são muito de
de fazer amizade facilmente com estrangeiros. Entre eles é mais fácil, mas a gente nós somos de outro país, então eles tinham algumas barreiras, medo, preconceito também devido à cor, mas a gente foi chegando, foi com muita paciência, com muito amor, e nós temos aprendido muito com eles. Mesmo com todas as dificuldades, Amable sonha em trabalhar muito para trazer sua família para o Brasil. Meu sonho é o que trabalha e a ver se pode conseguir dinheiro para melhorar a vida, se posso entrar minha família aqui do Brasil. Hoje eles fazem parte da igreja. Hoje, o dia que falta um deles, a gente está faltando um pedaço. Hoje, a nossa alegria é esse convívio, as barreiras culturais têm caído e nós temos aprendido até a língua deles, que é o crioulo. Tem sido algo de muitas boas surpresas que nós temos passado. E o amor é um povo alegre, mesmo sendo um povo sofrido, é um povo muito alegre, que eu acredito que tem muito a nos ensinar. Transformar o sonho em realidade com ações práticas. É desta forma que Eberson acredita que deve ser. Ajudar o próximo é o cristianismo em ação. Nós temos que aprender que Cristo ele venceu todas as barreiras, tanto a respeito de preconceito. Cristo ele nos ensina através da palavra que quando existe o amor em primeiro lugar, não existe barreiras. Nós vencemos todas elas. Interessante essa reportagem do Sérgio Golini, e vale ressaltar que, infelizmente, ainda existe muito preconceito com relação a esses imigrantes haitianos. Eu queria conversar um pouquinho com o Elton. Infelizmente, né, Elton, apesar de há muitos anos atrás os italianos, os alemães terem vindo para o Brasil e fizeram o nosso país, hoje esses haitianos vêm fugindo ali desses problemas precários do seu país e encontram, além de algumas oportunidades de emprego, mas também muito preconceito, né? Nós gravamos um programa aqui na TV Câmara, um TV Câmara Entrevista, que está disponível aí no nosso canal do YouTube, sobre a questão da imigração, que é uma questão super atual. A gente tem acompanhado lá na Europa, o pessoal tentando atravessar o Canal da Mancha. É uma questão hoje na Europa, é uma das principais questões hoje no mundo, né? Seja por razões de violência, perseguição religiosa, guerras ou pobreza, ou como no caso do Haiti, alguma tragédia, né, um fenômeno natural que foi o terremoto. Milhares de pessoas todos os anos se deslocam de um lugar a outro, né, buscando condições melhores de vida. No Brasil, a gente tem visto a presença muito forte, né, dos haitianos, bolivianos na cidade de São Paulo, paraguaios também. E é um fenômeno, essa nova leva de imigrantes é um fenômeno novo, recente. O Brasil, como você mesmo falou, é um país de imigrantes. Só que nesse programa que nós gravamos aqui, ficou o professor, me fugiu o nome dele agora, ele falava da questão de que nós aceitamos alguns imigrantes de alguns lugares, né, com alguma cor de pele. Nem todos, muitas vezes, esse preconceito ele não é extensivo a todos os imigrantes, né? Os imigrantes pobres, negros, eles sofrem um preconceito, eles sofrem uma resistência maior da população. E isso não é xenofobia, porque xenofobia seria a aversão a qualquer coisa que é estrangeira. Então nós teríamos também a aversão ao iPhone, ao filme dos Vingadores, a uma série de coisas. Então a xenofobia seria a aversão a qualquer coisa estrangeira. O que nós temos mesmo, é que essas pessoas vêm enfrentando em alguns casos, é um preconceito mesmo, pela sua origem, né, pela cor da pele, que é o caso como o próprio pastor aí na matéria falou. E recentemente, acho que na semana passada, na sexta-feira, um grupo de imigrantes haitianos foi alvejado por balinhas de chumbo, revólver de chumbo, lá na cidade de São Paulo. Esses são episódios de violência, começam a sofrer alguns crimes de ódio, mas a sociedade brasileira vai ter que lidar com isso. Isso é um fenômeno global, né? Vem acontecendo em todas as partes, e é natural que o Brasil tenha chamado um pouco a atenção nos últimos anos, né? O desenvolvimento do país em relação aos seus vizinhos, por exemplo, da América do Sul, ou na América Latina mesmo, acaba chamando a atenção, e dessas novas levas vão chegar, e nós vamos ter que lidar com isso como sociedade multirracial, multicultural que somos. Obrigado, Elton. Lembrando a você, telespectador, a TV Câmara deixa aqui o seu repúdio a qualquer tipo de discriminação e preconceito.
E começa hoje aqui na cidade o programa Saúde Nota 10, desenvolvido pela Prefeitura de Jacareí com o objetivo de contribuir para a prevenção de doenças e de agravos de saúde que podem comprometer o desenvolvimento das crianças. O Elton tem mais informações sobre isso. Muito bom, são mais de 2.000 alunos da rede municipal que vão passar por avaliações físicas. Essas ações serão concentradas no Educamais São João e as escolas serão atendidas com um cronograma organizado pela Secretaria de Saúde. Os alunos passarão por avaliação de peso, altura, verificação de alterações de fala e de doenças de pele, realização de teste de acuidade, que é de percepção visual, tratamento para verminoses, avaliação odontológica e orientações sobre higiene bucal. E ainda receberão sugestões sobre alimentação saudável. É um check-up geral aí nessas crianças. Muito bem, agora vamos saber as últimas notícias do esporte da nossa cidade. O Ícaro Leal preparou para a gente algumas informações. Olá, Ícaro. Olá, Davi. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara Jacareí. Neste fim de semana de Dia dos Pais, a principal notícia do esporte é a histórica vitória do Jacareí Rugby sobre o Pasteur, por 19-15, pelo Super 8, no sábado, dia 8 de agosto. E digo histórico pelo fato de ser a primeira vitória da equipe na elite do rugby brasileiro, em 12 anos de existência. Mas também vale lembrar que Jacareí está estreando na elite do rugby neste ano. O time atualmente está em 8º no campeonato com 6 pontos. O próximo desafio será contra o Band Sarense, no dia 15 de agosto, em São Paulo. A jacareense Sara Medeiros está em Lyon, na França, disputando o Campeonato Mundial Master de Atletismo. No dia 7 de agosto, ela participou da prova dos 5.000 metros em marcha e terminou na 16ª posição. Nesta semana, ela ainda disputará a prova dos 10.000 metros em marcha. A atleta de Jacareí, Dainara de Paula, encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Kazan, na Rússia. Os resultados obtidos por ela foram um 9º lugar no revezamento 4x100 medley misto, um 11º na prova dos 4x100 livre e um 18º lugar nos 100 metros borboleta. O handebol masculino, adulto e juvenil descansou neste fim de semana por conta do Dia dos Pais e volta a jogar no dia 15 de agosto. As equipes estarão em Suzano, enfrentando o Cabreúva pela Freguesia Handball Cup. E para encerrar, o Jacareí Basquetebol tem encontrado dificuldades no Campeonato Paulista da Primeira Divisão Masculina 2015. No sábado, a equipe enfrentou o São José e foi derrotada por 92-70. Essa é a 3ª derrota da equipe em 3 jogos disputados. A próxima partida será contra o Paulistano no dia 15 de agosto, às 5 horas da tarde, no Educamais Centro. É isso aí, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Ícaro Leal, trazendo as informações do esporte aqui da nossa cidade. E agora vamos a uma reportagem. O número de divórcios aumenta a cada ano e em Jacareí só no ano passado foram 754 divórcios e 36 separações, segundo informações do Cartório de Registro Civil aqui de Jacareí. O fim do matrimônio pode ser a solução para o casal que não se entende mais, porém pode ser o início de uma grande batalha nos tribunais para aqueles que têm filhos. O principal motivo, a guarda das crianças. Para tentar promover maior qualidade de vida para os filhos de pais separados e garantir também os direitos e deveres de ambas as partes, a Lei da Guarda Compartilhada já está em vigor e se destaca como ferramenta importante nas relações familiares. Veja na reportagem. O que era uma possibilidade se tornou obrigatoriedade. A guarda compartilhada agora é lei. O objetivo é proporcionar igualdade de condições no exercício da maternidade e paternidade em relação aos filhos de pais separados. É muito importante esclarecer o que é guarda, né? Lá em 1919, 16, 19, quando foi criado o nosso Código Civil, instituiu-se o chamado poder familiar. Desculpa, pátrio poder. Pátrio vem de pai. Quem tinha o poder sobre a família e sobre os filhos? O pai. Ponto final. A mulher não opinava, certo? Os anos passaram, as décadas, né? Veio a nossa Constituição de 1988, igualou os direitos entre os homens e as mulheres e igualou os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E com a vinda do Código Civil de 2002, o chamado pátrio poder trocou de nome e virou poder familiar. É a consagração da igualdade de direitos e deveres
dos pais em relação aos filhos. A guarda compartilhada, diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, não é dividir o filho ao meio e ficar um pouquinho com cada um. Normalmente, os pais, muitas vezes, anseiam por compartilhar a guarda e, demonstrando aí um bom entendimento, falam que querem cada um ficar um pouquinho, uma semana com cada um. É importante deixar bem claro que a guarda compartilhada pressupõe o exercício dos direitos e dos deveres inerentes aos pais de forma equilibrada e equiparada. A lei da guarda compartilhada não obriga a presença dos pais de forma igual com os filhos. É importante deixar claro que, ainda que compartilhando a guarda de um filho, esse filho vai ter que ter uma residência fixa e o outro será o visitante. As pessoas pensam que agora, com a guarda compartilhada, houve uma grande inovação e não se vislumbra mais essa questão da visita. Os dois têm que ficar tempo igual com o filho, não é essa. Isso é importante que fique bem claro, porque muitas vezes os casais, em acordo, pretendem homologação judicial de um pedido em que eles dividem uma semana com cada um. E isso tem sido questionado até, porque não atende ao melhor interesse da criança. A separação judicial e o divórcio não alteram os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, exceto quanto ao direito que algum deles vai ter de ficar com a companhia ou guarda de um ou de outro filho. Ao contrário do que muitos pensam, a guarda compartilhada não isenta o pagamento de pensão. A grande confusão em relação a isso. Então se compartilhar a guarda, os dois arcam iguais, não precisa ser fixados os alimentos. Também é um mal-entendido tremendo esse. A divisão de pagamentos, a divisão de deveres e obrigações já existe até na guarda unilateral em relação aos alimentos, que aquele que tem a moradia, aquele que está no dia a dia, fornece, também colabora, dando inclusive o seu tempo no cuidado diário daquela criança, e o que está fora, que vai ao visitante, também vai colaborar financeiramente na manutenção daquela casa onde mora a criança. Antes da lei, em 90% dos casos, a guarda dos filhos era dada às mães. Hoje, a intenção é reeducar a sociedade para um melhor e maior relacionamento entre pais e filhos. Porque a intenção foi dupla. Primeiro, acabar com a ditadura das mães, né? Aquela história de que era líquido e certo, de que numa separação o filho vai ficar com a mãe. Por que não pode ficar com o pai? Décadas e décadas já se passaram desde o Código de 1916, né? Nós estamos numa outra sociedade. Segundo, e é o outro lado da moeda, trazer o pai à responsabilidade. Né? Não a responsabilidade jurídica, porque ele tem responsabilidade jurídica derivada do poder familiar, independente de estar junto ou separado da mãe e do filho. Mas trazer a responsabilidade de fato para viver o dia a dia daquela criança. A médio e a longo prazo, quando as pessoas começarem a entender que não são donos das crianças, porque muitas vezes aqueles que têm a guarda unilateral se sente dono da criança. Essa postura legislativa é muito criticada pela maioria. Tem muita gente que critica essa imposição da guarda compartilhada sob o principal argumento de que a guarda compartilhada pressupõe bom relacionamento dos pais. É verdade. Num olhar inicial, pai e mãe têm que se entender, têm que falar a mesma língua, porque compartilhar a guarda, que são os direitos e os deveres inerentes ao pátrio poder em relação ao filho, significa discutir junto em que escola vai estudar, se vai cortar o cabelo assim ou vai cortar o cabelo assado, onde vai passar, se pode viajar no final do ano para o exterior com um deles, como que vai ser tocada a vida, direcionada, orientada a vida daquela criança, daquele adolescente. Divorciada há 10 anos, Karina nunca impediu a participação do pai na criação dos filhos. Foi tranquilo, ele sempre foi um pai super presente, continuou sendo, a gente nunca teve problema em relação a estar junto das crianças, né? Então a gente sempre se preocupou em colocar eles numa escola onde a gente acreditava que seria um melhor ensino, sempre festas ele estava junto. Quando as crianças eram pequenas, agora estão já homens, né? Então continua sendo tranquilo. A tranquilidade só é abalada quando o assunto é a maneira de educar os filhos. Na verdade, a gente tem opiniões completamente diferentes, né? A gente não entra em acordo no sentido de que o que é o melhor para as crianças, o que realmente a gente quer. A gente entra num acordo no que vai ser melhor para eles. Mas não é tão simples assim, não, na hora de tomar alguma decisão, porque eu sempre acho que eu tenho um ponto de vista e ele tem outro.
Mesmo com opiniões divergentes, o bem-estar dos filhos é o ponto de equilíbrio. A gente sempre tem como base o que é realmente melhor para eles. Então, quando a opinião do outro acaba sendo melhor, a outra parte acaba cedendo. Então, o direcionamento da vida é a guarda compartilhada. Então, por isso que eu digo que, de fato, precisa de um bom relacionamento num primeiro momento. Porque se o casal está litigando, está brigando, não existe diálogo nenhum, está em pé de guerra, exigir que eles se conversem, cheguem num acordo em relação à vida do filho, de fato é muito difícil. Na opinião da promotora de justiça da Vara de Família, a lei da guarda compartilhada deve promover mudanças nos costumes sociais. Num primeiro momento, nos parece inviável pela cultura que nós temos, de um seu guardião, do outro seu visitante. É difícil, de repente, abrir a mente, a cabeça e fazer essas pessoas em litígio compreender que não são donos das crianças. Eu quero acreditar que essa cultura do compartilhamento da guarda, que por hora está sendo entuchada goela abaixo de todo mundo, a médio prazo e a longo prazo, se transforme numa cultura de se compreender que ambos têm igual poder e dever sobre aquela mesma criança. O melhor caminho é fazer um grande esforço, se necessário com ajuda psicológica, de separar a briga dos pais, dos genitores, das questões relativas aos filhos. Tentar separar isso ao máximo. E não ter visões imediatistas. Eu vou fazer isso agora, porque assim eu vou atingir o outro. Né? Pensar a médio e a longo prazo. Importante discussão aí sobre a guarda compartilhada. E uma última informação aqui no nosso Bom Dia: o trecho de serra da rodovia Tamoios, a SP-99, ficará totalmente interditado na madrugada de hoje e de quinta-feira. Transtornos, muitos transtornos aí para quem pensa em ir para o litoral, Elton. Isso mesmo, Davi. Segundo a concessionária Tamoios, o bloqueio acontece entre os quilômetros 68 e 80 para a passagem de 17 veículos transportando carga especial. A operação acontece entre a 1 e as 5 da manhã nos dois sentidos de tráfego, tanto para quem sobe como para quem desce a serra. Para evitar transtornos, a concessionária orienta o usuário a não utilizar o trecho de serra da rodovia durante o bloqueio. Caso haja extrema necessidade de deslocamento nesse período, o motorista tem como opções a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, ou o Rolim Loureiro, que liga Mogi a Bertioga. Legal, Elton. E uma última informação antes da gente acabar o nosso Bom Dia. Nosso Bom Dia hoje, estendendo um pouco mais, terminaram já as inscrições da corrida pedestre. Muito bem, como falamos ontem, a população rapidamente, essas corridas realizadas aqui na cidade, as inscrições sempre se esgotam muito rápido e agora resta aí correr como pipoca, que é aquele pessoal que corre ali ao lado sem ganhar a medalha ou a camiseta, mas participar de alguma forma. Vale a participação. Obrigado, Cristiane. Muito obrigado, Elton. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta terça-feira, agora 9 horas e 52 minutos, 11 de agosto, aqui na TV Câmara Jacareí. Eu quero agradecendo mais uma vez a presença dos jornalistas aqui e também a de você, telespectador, que nos acompanhou. E lembrando que agora o Bom Dia volta sexta-feira, isso porque amanhã nós temos a 23ª sessão ordinária com as discussões do Poder Legislativo da cidade e na quinta, excepcionalmente, não teremos aqui o nosso telejornal por conta do pregão presencial que acontece também aqui na Câmara a partir das 9 horas. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital e também 12 e 17 da operadora NET de televisão. Fique ligado com a gente, nos vemos na sexta-feira. Até lá.